Meu nome é David, e olha, se alguém tivesse me dito há uma semana que eu ia morrer, encontrar Jesus e voltar para contar isso, eu teria dado uma risada daquelas descrentes, não por maldade, mas com aquele tom meio cético, meio cansado, que a gente vai desenvolvendo depois que a vida já deu umas boas pancadas. Tenho pouco mais de 40, trabalho muito, pago minhas contas, fico na minha. Nunca fui de rezar, ir à igreja, nada disso. Sempre respeitei quem acreditava, mas de longe. Eu achava que enquanto eu não machucasse ninguém, estava tudo certo. A vida é curta. Você vive o que dá e pronto, acabou. Era assim que eu enxergava. Meu dia a dia era só correria. Contas, prazos, concertos, lista de tarefas. Nunca sobrava espaço para pensar nas coisas maiores. No fundo, eu até sentia que talvez existisse algo além, mas nunca fui atrás. Não orava, não lia nada sobre fé. Sinceramente, sempre achei que religião era um alívio para quem precisava, e eu achava que não precisava. Tinha um teto, um trabalho fixo e aquele cauzinho diário que me fazia sentir vivo. Não via espaço para Deus. A vida era barulhenta, corrida, concreta demais. Mas aí, numa tarde qualquer, tudo virou de cabeça para baixo. Nem lembro como estava o tempo ou o que comi naquele dia. Era só mais um dia normal. Até que começou. Um tremor bem leve, como se um caminhão tivesse passado perto. Só que aquilo foi crescendo. Em segundos, o barulho virou um estrondo. O chão deixou de ser chão. Rugeu como se algo milenar tivesse despertado lá de baixo. Minhas pernas não achavam apoio. As paredes rachararam. Vidros se estilhaçaram. Gente gritou. E quando a terra se volta contra você, é instinto puro. Você corre. Lembro de sair correndo do prédio, quase sem perceber quem estava ao meu redor. Só desviava dos escombros, abaixava a cabeça nas placas caindo, pulava fios arrebentados. A rua virou um cenário de guerra. Poeira subindo, pessoas gritando por ajuda, outras paralisadas de puro pavor. O chão tremia com tanta força que parecia querer rasgar o mundo inteiro. Eu não sabia se tinham passado 10 segundos ou 10 minutos. O tempo virou uma coisa estranha, misturado aos estalos do concreto se quebrando. Tentei correr para um lugar aberto. Dizem que é o mais seguro, né? Longe de prédios, longe de coisas que podem cair. Corri por um beco, achando que conseguiria sair dali. E foi aí que aconteceu. Algo, talvez uma parede, talvez parte de um telhado, desabou. Primeiro veio o som, um estalo surdo, profundo, como se o chão estivesse se partindo de dentro para fora. Atrás de mim, ouvi um estalo, aquele som seco, profundo, que parece vir das entranhas da terra. E então, silêncio, um silêncio absoluto. Nenhuma dor, nenhum som, nada. Por um instante, achei que tivesse desmaiado, mas minha mente estava ali, lúcida. Eu pensava, eu sentia, só que sem um corpo. É estranho tentar descrever. Num segundo eu estava no meio do caos, poeira, gritos, pedras se quebrando. No seguinte, eu flutuava. Não para o céu, nem por um túnel brilhante. Era acima de tudo aquilo. Eu via a rua, os destroços, meu corpo ali embaixo, esmagado, imóvel, sem vida. Estar ali em cima, consciente, mas desconectado de tudo que eu conhecia, foi a coisa mais surreal que já experimentei. Não havia medo, nem confusão. Apenas uma consciência leve, serena, como se eu tivesse saído do tempo. Não era sonho. Eu não estava inconsciente. Eu estava morto. Demorei um pouco para aceitar. A primeira reação foi negar. Isso não pode estar acontecendo. É só um choque. Mas bastou olhar para baixo. Meu peito não subia, meus braços estavam em ângulos impossíveis. Gente gritava, puxava pedaços do que sobrou do prédio, tentando achar alguém. Mas ninguém me procurava. E foi aí que caiu a ficha. Eu tinha partido. E estranhamente não entrei em pânico. O que me abalou de verdade foi essa paz que não fazia sentido. Uma calma que não era deste mundo. Parecia que eu tinha saído de uma tempestade e entrado num lugar onde tudo era claro, tranquilo. E então, algo começou a me puxar. Não com força, mas como uma corrente invisível no ar, me chamando para seguir. Não resisti, nem conseguia. Aquilo não exigia nada, apenas convidava. E eu fui. O que veio depois, até hoje, não sei como explicar. Não era sonho nem invenção da mente. Era como atravessar o véu da realidade e entrar num lugar mais real do que tudo que já vivi. As cores tinham profundidade. O silêncio parecia vivo. Não havia espera, nem tempo, nem medo. Só presença, uma consciência plena de estar ali.
Não sei quanto tempo fiquei naquele espaço entre o que chamamos de vida e algo além, mas eu sentia, algo me esperava, uma presença, santa, pura, imensa, não distante nem gelada. Era calorosa, mas de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Eu não sentia medo, mas estava completamente tomado por algo que só posso chamar de reverência. Eu nunca tinha acreditado em céu, anjos ou qualquer coisa do tipo. Sempre levei a vida como se a morte fosse o ponto final. Mas ali, naquele instante, sem corpo, sem voz, sem batimento, eu entendi. Não era o fim. E antes mesmo de ver qualquer coisa, eu senti. Algo se aproximava. Não com passos ou sons, mas com presença. Era como se uma luz se movesse dentro de outra luz. E essa presença, ela me conhecia. Não veio para me assustar. Veio para me revelar, para me fazer ver quem eu era por completo. No fundo, uma parte de mim já sabia quem era. Meu espírito reconheceu antes que minha mente pudesse admitir. Era ele, Jesus. Não aquele das pinturas, das histórias de infância ou das conversas soltas de domingo. Era o Jesus real, vivo, puro. E ele vinha não com raiva nem julgamento, mas com uma presença tão intensa que me fez sentir de uma só vez o quão pequeno eu era e o quanto eu era amado. Achei que morrer num terremoto seria o ponto final da minha existência. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. Tudo parecia suspenso, como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. Eu flutuava entre a realidade e algo muito maior, algo sem nome. O pânico, o barulho do concreto se quebrando, os gritos desesperados. Tudo isso tinha ficado para trás. O que restava era um silêncio que não se compara a nenhum outro, nem o silêncio da madrugada, nem o de uma casa vazia. Era mais profundo. Era como se eu tivesse cruzado, sem permissão, a porta da eternidade. Eu estava acima da rua onde tudo aconteceu. A poeira ainda pairava no ar, lenta, como uma nuvem parada no tempo. Vi pessoas tropeçando, algumas ajudando, outras apenas chorando. Gente gritando nomes, rezando, ou só paralisada com olhos arregalados e mãos trêmulas, agarradas a paredes ou umas às outras, tentando entender o que acabara de acontecer. O tremor tinha cessado, mas o medo ainda estampava cada rosto. Prédios com pedaços arrancados, carros tombados de lado, fios elétricos soltos como serpentes metálicas. Eu enxergava tudo com uma nitidez absurda, como se estivesse apenas alguns metros acima do caos, sem ser tocado por ele. E então, eu me vi. Aquela foi sem dúvida a cena mais estranha da minha vida. Ver o próprio corpo de fora. Estava parcialmente soterrado, minhas pernas cobertas pelos escombros, um dos braços dobrado num ângulo impossível, os olhos fechados, o peito imóvel, sem vida. Aquilo era eu, ou melhor, tinha sido, e mesmo assim não entrei em desespero. Não gritei, não tentei voltar correndo, nem implorei para acordar. Só observei, com um tipo de paz que eu jamais conheci antes. Não foi nada como nos filmes. Não houve aquele impulso de voltar correndo para o meu corpo, nem uma luta desesperada para me manter aqui. O que senti foi uma consciência estranha, profunda, como se eu tivesse me desconectado de vez do mundo ao qual sempre pertenci. É difícil colocar em palavras o que vivi ali. Não era tristeza nem medo. Era uma aceitação silenciosa, meio atordoada, de que algo gigantesco havia acontecido e que dali para frente não tinha mais retorno. Assim que admiti para mim mesmo que estava morto, algo dentro de mim se soltou. Era como se eu tivesse tirado um casaco velho e deixado para trás. Aquele corpo já não era mais meu. Tinha cumprido sua missão. Agora eu estava do lado de fora dele. O tempo, nesse lugar, não fazia mais sentido. Não seguia linha reta. Eu não sei quanto tempo fiquei ali flutuando. Podia ter sido minutos, talvez horas. Tudo parecia parado e, ao mesmo tempo, em movimento. Eu observava tudo de cima, como quem assiste a vida acontecer de longe, por uma fresta entre os mundos. Vi alguém se abaixar e checar o pulso de uma outra pessoa caída. Não eu, outro corpo. Vi gente se ajudando, dando as mãos, chorando com estranhos. Pequenos gestos que talvez eu nunca teria notado se ainda estivesse vivo no meio da correria. E aquilo me tocou de um jeito profundo. Era tudo tão cru, tão humano, como se naquele momento de dor as pessoas tivessem se despido de todas as máscaras. Só sobrava o que era real, sem filtros, sem disfarces. Só a essência, vulnerável, quebrada, mas incrivelmente bonita. Mesmo assim,
Eu sabia, não fazia mais parte daquilo. Estava ali, mas não pertencia mais àquela realidade. E não me sentia excluído nem rejeitado. Era só a constatação tranquila de que eu tinha passado para outra etapa. E lá dentro, algo me dizia que aquilo não era um fim, nem de longe. Foi então que senti o chamado. Não era físico. Nada me puxava ou empurrava. Era como se a gravidade tivesse mudado de direção, não para cima ou para baixo, mas para dentro. Um tipo de força magnética, sutil e precisa, que sabia exatamente onde me levar. E eu fui, sem resistência. Não estava voando nem pairando no ar. Era como se eu estivesse sendo conduzido por algo que não sei nomear. O que estava ao meu redor começou a mudar. As imagens, os sons, tudo foi diminuindo devagar, como se estivessem baixando o volume e apagando as luzes. E então, eu simplesmente fui. O lugar para onde fui não era exatamente o céu, ainda não. Era algo entre aqui e lá, um espaço suspenso, sereno, onde tudo parecia vivo e ao mesmo tempo em perfeita paz. Não havia paredes, nem paisagens, nem sons, mas eu sentia tudo com uma clareza que nunca tinha conhecido. Era como se o próprio ar ao meu redor soubesse da minha presença e me acolhesse. Eu não ouvia vozes, mas também não estava sozinho. Havia algo ali, maior, consciente, sagrado. Meus pensamentos pareciam mais nítidos do que nunca. Cada lembrança, cada intenção, cada momento da minha vida estava ali, diante de mim, exposto à luz. Mas não havia julgamento nem cobrança. Era apenas a verdade. Simples, clara, impossível de esconder. E o mais curioso é que eu nem queria esconder. Não havia espaço para desculpas, nem vontade de inventar mentiras. E foi nesse silêncio honesto que eu senti a presença dele. Primeiro veio como um calor suave à distância, mas rapidamente se transformou em algo grandioso, íntimo, puro e indescritivelmente belo. E à medida que se aproximava, eu entendi que aquele silêncio não era vazio, era uma espera sagrada, um instante suspenso antes de algo eterno se revelar. Não era uma coisa, era alguém. E mesmo sem ver ainda, tudo em mim já sabia quem era. Era Jesus. Não o que aparece nos quadros ou nos filmes. Não o nome jogado em debates ou frases feitas. Era ele, em essência, em verdade. E naquele momento, nenhuma das minhas dúvidas importava. Nenhum questionamento, nenhuma resistência. Porque a presença dele era maior do que qualquer barreira que eu tivesse criado ao longo da vida. A realidade dele era mais real do que tudo que eu achava que era certo. Eu pensava que a morte seria algo assustador, escura, fria, solitária, mas não foi. Ela abriu a porta para algo mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. E então, sem aviso, ele estava lá. Não houve passos, nenhuma forma se aproximando devagar. Apenas aconteceu. Num segundo, aquele espaço estava vazio e leve. No seguinte, estava preenchido por uma presença tão poderosa, tão absoluta, que tudo ao redor desapareceu. E eu não conseguia desviar o olhar. Não porque fosse forçado, mas porque não havia nada mais importante em todo o universo do que ele. Ele não precisou dizer quem era. Nenhuma palavra foi dita. Mas eu sabia, com uma certeza que não cabe em explicações humanas. Era Jesus. Não o que eu imaginava vagamente. Não o símbolo. Era ele, de verdade. Era ele, o Jesus real. Aquele que carrega o tempo nas mãos. Aquele que eu nunca imaginei que veria com os próprios olhos. Achei que ele existia só nas histórias dos outros. Gente de fé, gente mais sensível que eu. Mas lá estava ele diante de mim. Não com um olhar de julgamento, mas com algo ainda mais profundo e avassalador. A verdade. É quase impossível explicar o que senti, porque não existe nada neste mundo que se compare. Não era apenas luz. Era uma luz viva, que não só iluminava, mas se movia com propósito. Ela não passava por fora de mim, atravessava tudo o que eu era. E com essa luz veio um amor tão forte, tão limpo, que eu senti cada muralha dentro de mim desabar. Não dava para esconder nada, nem o orgulho, nem as dúvidas, nem as desculpas. Ele via tudo. Sempre viu, e mesmo assim, eu não me sentia condenado. Eu me sentia completamente conhecido. Ali, na frente dele, não existia vontade de me justificar. Nenhum impulso de tentar explicar por que me mantive longe, por que tratei fé como ruído, por que preferi minhas próprias certezas, em vez da verdade dele. Tudo isso parecia tolice diante dele. Era como tentar discutir com o oceano segurando um copo d'água.
Ele já sabia de tudo, cada pensamento, cada decisão, cada vez que virei as costas, cada momento em que fechei as portas para ele. E mesmo assim, ele me amava. E não era um amor genérico, vago, como um conceito bonito. Era pessoal, direto, quente como fogo. Não era um amor suave e meloso, era firme, intenso. Atravessava minhas defesas e tocava lugares dentro de mim que nem eu conhecia. Meus joelhos cederam, não porque ele mandou, mas porque eu simplesmente não conseguia ficar de pé diante de tanta santidade. Minha alma se curvou não por medo, mas por reverência, por uma consciência repentina de que eu estava diante de quem me criou, de quem me procurou, de quem me esperou, mesmo quando eu passei a vida fingindo que ele não existia. E ali estava eu, sem mais tempo, sem mais desculpas, mas ele não me rejeitou. Não virou o rosto, me olhou como quem sempre amou, não com decepção, não com raiva, mas com olhos que diziam: eu sempre estive aqui, por você. Eu jamais esquecerei aqueles olhos. Não havia emoção humana que pudesse conter tudo o que existia naquele olhar. Não era só compaixão, era fogo, era profundidade, era eternidade. Ele me olhava por inteiro, sem desviar, sem recuar diante de nada que encontrava em mim. Seus olhos carregavam justiça e misericórdia ao mesmo tempo. E não era apenas ver, era entender. Ele me entendia. Quando falou, não foi com trovões nem com uma voz que ecoava pelos céus. Suas palavras eram suaves, calmas, mas ao mesmo tempo, tudo ao redor parecia responder, como se a própria criação se curvasse ao som da sua voz. Ele disse: você foi feito para mais do que aquilo que perseguiu. E naquele instante, minha vida inteira se revelou diante de mim, não como um filme passando na cabeça, mas como uma verdade explodindo no peito. Todos os momentos em que me preocupei com dinheiro, com aparência, com o que os outros pensavam, cada vez que tentei tapar meu vazio com distrações, cada convite sutil que ignorei, cada puxão interior que desprezei, tudo emergiu de uma só vez, e eu senti como se estivesse carregando um peso havia anos, sem saber, mas ele não me acusava, estava apenas me mostrando, me convidando a enxergar. Eu quis falar, dizer algo, qualquer coisa, mas nada saiu. A mente se encheu de pensamentos, perguntas, confissões, mas a boca ficou em silêncio. Só chorei. Chorei de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Não era vergonha, nem culpa. Era luto, um lamento profundo por ter vivido tão distante da vida que eu realmente tinha sido criado para viver. Eu vivi como se ele fosse opcional, como se a verdade fosse relativa, como se a eternidade fosse um assunto para pensar. Depois, bem depois. Mas diante dele, diante de quem é a própria eternidade, não existe depois. Ele deu um passo à frente, sem ameaçar, mas com uma presença tão intensa que até o ar parecia adorá-lo. E então ele disse: eu nunca parei de te procurar. Essas palavras me quebraram por dentro. Eu o ignorei, zombei, fingi que ele não existia. Mas mesmo assim, ele continuou vindo, em cada fase da vida, em cada silêncio, em cada dia em que vivi, como se ele fosse só uma ideia. Ele nunca virou o rosto. E então, ele começou a me mostrar pequenos momentos da minha história, vezes em que meu coração quase respondeu, mas eu me calei. Conversas que evitei, momentos em que alguém tentou falar comigo sobre fé e eu desconversei. Cada uma dessas situações tinha sido ele, batendo de leve, sem invadir, só convidando. E mesmo quando eu virava as costas, ele não desistia. Ele esperava. E ali estava eu, finalmente ouvindo. E o que me transformou não foram só as palavras dele, foi a presença. A presença dele. Estar na presença dele era compreender sem palavras que mesmo com toda a minha distância, mesmo depois de tanto tempo fingindo que não precisava dele, ele ainda me amava, ainda me queria, ainda tinha morrido por mim. E foi aí que entendi. Tudo o que eu pensava sobre Jesus era pequeno demais. Achei que fé fosse seguir regras, evitar punições, preencher obrigações, ir à igreja aos domingos. Eu não sabia que era sobre isso, sobre conhecê-lo de verdade, sobre caminhar lado a lado com quem me criou, com quem sempre esteve ali. Ele não me mostrou suas feridas, mas eu as senti, não com os olhos, nem com o corpo. Senti na alma a cruz, o preço pago, o amor sacrificial. Pela primeira vez, aquilo deixou de ser algo distante, se tornou pessoal. Ele fez aquilo por mim, e eu vivi como se não fizesse diferença. Eu não sei quanto tempo fiquei ali,
na presença dele. O tempo, naquele lugar, não significava nada. Só sabia que tudo o que eu sempre procurei, paz, sentido, amor, estava ali, nele. Não na religião, não nos meus esforços, nele. E quando pensei que não aguentaria mais um segundo daquela graça esmagadora e daquela verdade tão clara, ele disse: ainda tenho mais para te mostrar. Na mesma hora, algo dentro de mim mudou. Eu achava que já tinha visto o suficiente, mas ele mal tinha começado. O silêncio entre nós ficou mais denso, como se carregasse algo importante. E mesmo sem palavras, eu sabia. Era chegada a hora. Eu sentia antes mesmo de acontecer. A minha vida começou a ser revelada, não como castigo nem como espetáculo. Era verdade pura, sem filtros, que eu nunca tive coragem de encarar por completo. Não era como assistir a um filme, nem como lembrar. Era como reviver, mas pelos olhos dele, pelo coração dele. E o que vi me transformou de um jeito que ainda estou tentando descrever. Começou com o que eu já esperava. As falhas óbvias, as mentiras que contei para me proteger, as discussões que alimentei quando deveria ter silenciado, as decisões motivadas por orgulho, egoísmo, medo. Vi como tratei quem pensava diferente de mim, as pequenas desonestidades quando ninguém estava olhando. Tudo ali, nítido. E pude sentir o impacto de cada uma dessas escolhas, não só em mim, mas nas pessoas ao meu redor. Pequenas atitudes que carregavam dores invisíveis. Mas o que mais me chocou não foram esses momentos. Foi o que veio depois. Ele me mostrou os espaços entre eles. Aqueles momentos silenciosos, que passam despercebidos, os que eu jamais pensei que tivessem importância. Situações que escondi de mim mesmo, que diminui ou simplesmente apaguei da memória. Como aquela vez que passei por uma mulher chorando sozinha no carro num estacionamento e segui meu caminho, como se ela fosse invisível. Sem perceber, fui passando pela vida deixando rastros de ausência. Lembro de uma colega de trabalho que deixou escapar um pedido de ajuda. Sutil, quase tímido, mas eu estava ocupado demais com um relatório para dar atenção. Teve também um garotinho no supermercado que tentou puxar conversa e eu respondi com uma educação falsa, só para me livrar. Não foi por maldade, foi por estar desligado, anestesiado, sem me dar conta do quanto isso importava. Vieram também aqueles momentos em que a consciência dava um toque, quase um sussurro, e eu fingia que não ouvia. Vezes em que senti que devia ligar para alguém, pedir perdão, encorajar, dizer uma palavra certa, e simplesmente deixei passar. Ele me mostrou quantas chances eu tive de fazer o bem, de ser verdadeiro, de ter coragem, e quantas eu deixei escorrer pelos dedos como se fossem nada. Não eram pecados escandalosos, não eram manchetes, eram momentos perdidos, oportunidades desperdiçadas de amar, de ser luz, de cumprir pequenas missões que eu nem sabia que existiam. Enquanto assistia àquelas cenas, não via só as minhas ações, via o que ele via. E ele não apontava o dedo, não me expunha para me envergonhar, mas em seus olhos, cada segundo tinha valor eterno. Cada escolha, cada gesto, por menor que fosse, carregava um peso que eu nunca tinha imaginado. Uma palavra de carinho que deixei de dizer se transformou no estopim da dor de alguém. Um ressentimento que guardei em silêncio mudou a forma como tratei pessoas que eu amava. Uma falta de perdão se tornou um muro que afastou corações por anos. Muros que nunca mais foram derrubados. Tudo estava entrelaçado. Nada estava escondido. Nada tinha sido esquecido. O que mais doeu não foram os erros. Foi o que poderia ter sido. Eu vi lampejos do que minha vida poderia ter sido se eu tivesse vivido com a consciência da eternidade. Vi rostos que eu poderia ter tocado, alegria que eu poderia ter sentido, paz que poderia ter me acompanhado. Se eu tivesse de fato conhecido quem ele é, se tivesse vivido guiado pela verdade do seu amor, em vez de seguir no piloto automático. Passei anos me dizendo que era um homem bom, não perfeito, claro, mas decente. Trabalhava duro, cumpria meus deveres. Nunca roubei, nunca traí, sempre fui respeitoso. Mas agora, diante da perfeição, tudo aquilo parecia tão vazio. Não porque eu fosse insignificante, não porque ele me rebaixasse, mas porque pela primeira vez eu via a verdade. Foi ali que caiu a ficha. Ser uma boa pessoa dentro dos padrões humanos não significava estar vivo de verdade nele. Jesus não mediu minha vida pelos meus feitos, pela reputação que conquistei ou pelos erros que consegui evitar. Ele mediu pelo amor, pela verdade, por quanto meu coração se alinhou ao dele.
E quando olhei minha trajetória sob esse olhar, vi que ela não estava cheia, estava rasa, controlada, segura demais, espiritualmente cega. Eu tinha construído tudo em cima de coisas que não duram: conforto, estabilidade, aprovação, conquistas. Nada disso veio comigo. Nada disso tinha valor naquele lugar. Eu tinha gasto tanto da minha energia tentando provar algo num mundo que não podia levar para a eternidade. E agora, diante daquele que me deu a vida, percebi que eu nunca tinha vivido, de fato, para ele. Apenas sobrevivia, existia, ia empurrando os dias. Mas viver de verdade, não. Não do jeito que eu fui criado para viver. Mesmo com todo esse peso, ele não desviou o olhar. Jesus ficou ali o tempo todo, sem virar as costas, sem desapontamento no rosto, apenas presente, firme e, acima de tudo, amando. E o mais impressionante é que o amor dele não desapareceu quando a verdade veio à tona. Pelo contrário, se aprofundou, ficou mais real, porque ele não amava uma versão editada de mim. Ele me amava inteiro, até as partes que eu escondia. E então ele sussurrou algo que me desarmou completamente. Eu nunca quis perfeição. Eu só queria o seu coração. E eu chorei, não de vergonha, mas de um reconhecimento profundo, de tudo que eu tinha perdido, todos os esforços, as máscaras, as fugas, e no fim, tudo que ele queria era eu. A verdadeira tragédia não foi ter falhado, foi nunca ter tentado conhecer quem ele realmente é. Nunca o convidei para entrar, nunca abri espaço, vivi como se ele fosse um desconhecido. Mas agora eu sabia. Ele era o único que sempre me conheceu de verdade. Não restava mais desculpa, nenhuma justificativa. Eu tinha estado espiritualmente adormecido, mas agora estava completamente desperto. Cada muralha dentro de mim havia ruído. Cada mentira que a vida me fez acreditar, sobre o que importa, sobre quem eu era, sobre quem ele é, tudo isso desmoronou diante da verdade dele. E só então eu estava pronto para ver o que ele queria me mostrar de verdade. Eu tinha visto a minha vida. Agora, ele ia me mostrar o mundo, pelos olhos dele, pelo coração dele, pela lente da eternidade. Se alguém tivesse me perguntado antes de tudo isso o que eu achava do cristianismo, talvez eu tivesse dado de ombros. Talvez dissesse algo como: "Ah, é sobre ser uma boa pessoa", ou "é cheio de regras", ou ainda "é coisa para quem precisa acreditar em alguma coisa". Nunca odiei os cristãos. Eu só não entendia. Achava que estavam tentando merecer o favor de Deus sendo bonzinhos, se comportando e evitando encrenca. Mal sabia eu o quanto eu estava longe da verdade. Ir à igreja todo domingo sempre me pareceu cansativo, limitador, para ser sincero, chato. Eu olhava aquilo tudo e pensava: qual o sentido? Achava que, se Deus realmente existisse, ele se importaria mais com quem eu era como pessoa do que com a religião que eu seguia. Mas ali, naquela presença viva, tudo finalmente fez sentido. Eu entendi. O cristianismo não era sobre regras, era sobre relacionamento. Não era um sistema para controlar, nem uma religião feita para impor medo. Era um convite, um pai chamando os filhos de volta para casa, um caminhar diário com o Criador que nunca deixou de estender a mão. Jesus não me mostrou listas de tarefas, não me cobrou rituais vazios, nem exigiu uma performance religiosa. O que ele mostrou foi o coração dele, e aquele coração pulsava com um amor que eu nunca tinha conhecido antes. Não era amor superficial ou sentimental, era amor sacrificial, amor que me viu no meu pior, e ainda assim escolheu a cruz. Amor que não esperou minha vida estar nos trilhos. Veio me buscar enquanto eu ainda estava perdido. E nem sabia disso. Lembrei de como eu via a Bíblia antes. Um livro velho, cheio de histórias confusas e distantes. Algumas até interessantes, outras sem sentido. Mas agora, eu enxergava que cada palavra ali foi escrita com amor. Não como um manual de regras, mas como um mapa, um resgate. Eu já não via ordens ríspidas. Via o clamor de um pai querendo salvar seus filhos antes que tudo desabasse. E percebi o quanto eu tinha julgado mal justamente aquilo que poderia ter me salvado. Confundi o coração de Deus com a dureza das pessoas. E não era só eu. Muita gente faz o mesmo. Jesus me mostrou os corações das pessoas. Gente como eu. Alguns cresceram na igreja e se afastaram porque tudo soava vazio. Outros nunca souberam nada de verdade sobre ele. Só ouviram pedaços, rumores, versões distorcidas. Muitos tentavam preencher o vazio com espiritualidade alternativa, cristais,
meditação, filosofias, procurando algo real, algo que desse sentido à dor por dentro. E ele amava cada um deles. Não havia raiva em seu olhar, só tristeza. Tristeza por vê-los buscando em todo lugar, menos naquele que os criou. E então eu enxerguei como o cristianismo tinha sido deturpado, mal compreendido, mal apresentado ao mundo. Muita coisa tinha sido distorcida. Vi igrejas que transformaram o evangelho numa lista de regras, como se o amor de Deus tivesse que ser conquistado, quando sempre foi um presente. Vi outras que viraram um espetáculo, barulhentas, chamativas, rasas, oferecendo motivação sem transformação. Mas também vi pessoas simples, discretas, de coração humilde, que realmente conheciam Jesus. Gente que vivia o evangelho não por serem perfeitas, mas porque caminhavam com aquele que é. Pessoas que amavam em silêncio, que perdoavam mesmo quando doía, que viviam a verdade sem arrogância. E ali, diante de tudo isso, senti uma admiração profunda. Jesus me olhou, sem julgamento, com aquele olhar firme e cheio de amor inabalável, e disse: "Nunca foi sobre o que você podia fazer por mim, sempre foi sobre o que eu já fiz por você." Aquilo me atingiu como nada antes. Percebi que eu tinha entendido tudo errado. Achei que fé fosse uma escada para alcançar Deus, onde você precisa se consertar, agir certo, se comportar, provar seu valor. Mas Jesus me mostrou que é exatamente o oposto. Você vai até Ele como está, quebrado, cansado, cético, envergonhado, e é Ele quem faz a transformação. Não é sobre se aprimorar, é sobre se render. Não é merecimento, é aceitação. E quando você experimenta esse amor de verdade, quando você o vê com os próprios olhos, viver diferente passa a ser uma resposta natural, não por obrigação, mas porque você finalmente entende quem Ele é. Lembrei de tantas conversas que tive ao longo da vida, quando alguém tentava me falar sobre Deus. Eu sempre encerrava o assunto, sorria de forma educada ou mudava de tema. Achava que estavam pregando para mim, mas agora eu entendi. Estavam tentando me resgatar. Vi o quanto estive perto da verdade tantas vezes, por meio de desconhecidos, de músicas, da natureza, até naqueles momentos difíceis em que eu sussurrava: "Deus me ajuda", sem nem pensar, e Ele ouvia. Sempre ouviu. Eu só não sabia que era Ele. Então Jesus me mostrou algo tão simples, mas que me desmontou. O inimigo não precisa convencer as pessoas de que Deus é mau. Ele só precisa convencê-las de que Deus não existe, ou de que Ele não importa. E isso basta para que alguém perca o propósito da vida inteira. Foi o que aconteceu comigo. Eu não era contra Deus. Eu só o ignorava. Não blasfemava. Apenas não me importava. E isso já era suficiente para me manter longe da verdade. Mas Jesus não me mostrava tudo aquilo para me esmagar. Ele estava me resgatando, ali mesmo, naquele instante. Ele não queria que eu citasse versículos, me tornasse religioso ou fingisse uma fé. Ele queria a mim, meu sim, meu coração, meu tudo. Tudo o que Ele queria era a minha atenção, a minha confiança. E foi ali que me dei conta. A porta sempre esteve aberta. Eu é que nunca quis atravessá-la. E então me desmontei mais uma vez, não por tristeza, mas por entrega. Diante dele, sem disfarces, só consegui dizer: "Eu não tenho nada para oferecer. Perdi tanto tempo. Te ignorei. Zombei do que não entendia. Vivi como se tu não importasses." E ele apenas respondeu: "Mas agora você está aqui." Aquelas palavras foram tudo. Naquele instante entendi. O cristianismo não é um clube, não é uma lista de boas ações. É uma missão de resgate. É uma história de amor. É um pai correndo atrás dos filhos perdidos com uma graça que nunca desiste. E quando ele encontra, não cobra explicações. Apenas envolve em amor e chama de meu. Passei a vida inteira fugindo justamente daquele que me amava mais do que qualquer outro poderia amar. Mas agora, finalmente, eu estava pronto. Pronto para ouvir. Pronto para seguir. Pronto para descobrir o que realmente significa caminhar com Ele. Não por religião, mas por relacionamento. E foi nesse momento, tomado por uma verdade tão grande que parecia maior que eu, que Ele disse: "Agora deixa eu te mostrar o que eles não conseguem ver." E de repente tudo mudou. O mundo se revelou diante de mim, mas não mais pelos meus olhos. Era pelos olhos dele. O ar ao nosso redor mudou. Não era temperatura, nem luz. Era como se algo invisível, mas pesado, tivesse preenchido o espaço. Jesus já havia me mostrado minha própria vida.
Já tinha rompido minha cegueira, corrigido meu entendimento e desmontado aquela ideia pequena e limitada que eu tinha do cristianismo. Mas agora era mais. Eu sentia isso. O que viria a seguir não era apenas sobre mim, era sobre todos nós, sem palavras, sem movimentos, só uma clareza esmagadora. Comecei a enxergar o mundo, não com olhos humanos, mas com uma lente que parecia ser a própria verdade. Era como se alguém tivesse tirado um véu, e pela primeira vez, eu via as coisas como realmente eram. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o ritmo. Pessoas apressadas por todos os lados, andando rápido, correndo, imersas em telas, dedos deslizando, clicando, rolando. Vi ônibus, carros, trens lotados de gente, corpos presentes, mentes distantes, todos hiperconectados digitalmente, mas completamente desligados de si mesmos. E então, vi um pai sentado à mesa com a família, os olhos presos no celular, enquanto os filhos olhavam para o prato em silêncio. Vi uma mulher chorando sozinha na cama, com a TV ligada, tentando disfarçar o vazio com barulho. Vi adolescentes rindo de coisas que nem achavam graça de verdade, rindo só para acompanhar a onda, para não se sentirem sozinhos. E Jesus nem precisou dizer nada. Eu senti. Aquilo não era só distração, era anestesia espiritual. As pessoas não estavam acordadas, estavam entorpecidas, adormecidas por dentro, enquanto a eternidade acontecia ao redor delas. Depois vi as igrejas, grandes, pequenas, algumas quase vazias. Achei que sentiria conforto, mas o que veio foi uma tristeza estranha. Não em todas, mas em muitas. As luzes estavam acesas, a música tocava, mas o fogo havia se apagado. Os lábios cantavam, mas o coração estava longe. Os sermões eram pregados, mas pareciam seguros demais, educados demais, feitos para agradar, não para confrontar. Vi pastores mais preocupados com aplausos do que com a verdade, congregações mais ligadas à praticidade do que à convicção. Não era falta de amor a Deus, era falta de sede. As pessoas já não tinham fome por Ele. Jesus então falou. Sua voz era serena, mas suas palavras soaram como trovões dentro de mim. Eles não sabem que horas são. Aquilo me atingiu com tanta força que eu mal conseguia processar. Ele não falava de hora no relógio, era sobre o tempo espiritual em que vivemos, sobre o momento histórico em que estamos inseridos, uma estação decisiva na história da humanidade. E as pessoas estavam atravessando tudo isso como se estivessem dormindo, distraídas, divididas, confortáveis, entretidas, mas não despertas. Vi discussões na internet, brigas por política, por opiniões, por ideias que pareciam urgentes, mas que no fundo estavam enraizadas em orgulho e medo. Vi a divisão se espalhando como fogo descontrolado, famílias rompidas, amizades destruídas, igrejas partidas ao meio por assuntos que não têm valor algum diante da eternidade. Vi gente rápida para falar, mas lenta para amar. E por trás de tudo, havia uma névoa espiritual densa, enganosa, que cegava, como se algo estivesse sussurrando mentiras nos corações das pessoas, e elas nem percebiam que estavam ouvindo. Vi o inimigo agindo, não de forma escandalosa, mas sutil. Ele não precisava rugir, só precisava distrair. Não aparecia com chifres. Bastava convencê-las de que conforto é mais importante do que propósito, que ser aceito é mais importante do que ser santo, que estar ocupado é melhor do que estar íntimo de Deus. E estava funcionando. As pessoas estavam cansadas demais para orar, céticas demais para crer. Mesmo com tanta escuridão ao redor, eu vi luz, pequenas chamas discretas, mas constantes, gente que estava desperta. Vi uma moça orando no quarto, tarde da noite, com o rosto encharcado de lágrimas no travesseiro. Vi um homem lendo a Bíblia sozinho no carro durante o intervalo do trabalho. Vi um casal de idosos entregando comida a desconhecidos, sem câmera, sem plateia, só amor. Não eram os crentes mais populares ou barulhentos, mas eram verdadeiros. Seus espíritos ardiam com um fogo silencioso que atravessava toda a névoa. E então vi Jesus sorrindo para eles. Não era um sorriso de orgulho, era de alegria. Ele disse: "Esses são os que me conhecem. Esses são os que estão vigiando." E logo depois, ele me mostrou algo ainda mais profundo. Vi pessoas à beira do despertar, gente ferida pela igreja, enganada por religiões falsas, exausta de tentar agradar e fracassar. Gente amarga, cética, cheia de dúvidas, mas faminta. Faminta por algo real.
Nem sabiam que estavam procurando por ele. Mas estavam, e ele estava alcançando cada uma delas, através de sonhos, de conversas, de momentos pequenos que quase ninguém nota. Ele não tinha desistido delas, nem de longe. Foi quando percebi. A colheita era muito maior do que eu imaginava. Tantas almas, tantos corações prestes a se renderem, mas poucos trabalhadores. Muita gente ainda presa na névoa, vivendo no piloto automático, correndo atrás de coisas que não vão importar daqui a 100 anos. Jesus olhou para mim de novo, e nos olhos dele vi algo que me arrepiou. Urgência e esperança ao mesmo tempo. Ainda há tempo, ele disse, mas não muito. Eu não sabia o que fazer com aquilo, nem como carregar um peso assim. Parecia demais para mim. Mas então ele disse algo que me trouxe ao mesmo tempo um senso de missão e paz. Conta o que você viu, ajuda eles a lembrarem quem são, desperta-os. Naquele instante, tudo fez sentido. Não era mais só sobre mim. Não era sobre uma experiência pessoal ou uma segunda chance. Era um alerta, um chamado para a igreja, para o mundo, para você, porque a eternidade não é uma ideia distante. Ela está vindo, e a maioria das pessoas está vivendo como se ela nunca fosse chegar. As distrações nunca foram tão altas, as mentiras tão bem disfarçadas, e no meio desse ruído todo, só uma voz é capaz de atravessar o engano, a voz da verdade, a voz de Jesus, chamando os corações que ainda têm tempo de ouvir, chamando para voltar, para despertar, para retornar ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. E foi então que ele disse: você viu o presente. Agora vou te mostrar um vislumbre do que está por vir. E tudo ao meu redor mudou de novo. No momento em que ele falou isso, algo no ar ficou denso. Não era medo, era peso de significado, como se eu estivesse prestes a ver algo que não conseguiria mais desver. Eu já estava impactado com tudo que ele havia me mostrado. Minha vida, o mundo, o sono profundo em que tanta gente vive. Mas aquilo era diferente. Não era sobre o que já aconteceu. Era sobre o que vai acontecer. Não vi datas, manchetes ou gráficos. O que vi foram movimentos, mudanças espirituais profundas, daquelas que transformam gerações. E eu sabia, tudo o que ele estava prestes a revelar era real. Começou com a terra. Literalmente, vi o solo se partindo em lugares que eu não sabia nomear. Não só fisicamente, embora houvesse terremotos, tempestades, inundações, incêndios, mas espiritualmente também. Regiões inteiras tremendo, economias vacilando como torres frágeis, governos desmoronando por dentro, pessoas fugindo de guerras, de medos, de um vazio que não sabiam como preencher. E por trás de tudo isso, havia uma sensação pulsante de instabilidade, como se tudo aquilo em que a humanidade confiava estivesse começando a desmoronar. Não com uma explosão repentina, como num fim do mundo de cinema, mas aos poucos, silenciosamente, e de repente, tudo de uma vez. Ainda assim, aquilo não era só caos, não era destruição por destruir. Algo dentro de mim sabia. Era como dores de parto. Essa expressão surgiu no meu espírito. Dores de parto. Tremores, sim, mas não do tipo que anunciam o fim, do tipo que antecedem um nascimento. Algo novo, algo necessário. Vi pessoas começando a questionar coisas que nunca tinham se permitido antes, não de forma paranoica ou conspiratória, mas com o coração, com a alma, com o estômago. Por que me sinto vazio, mesmo tendo tudo o que queria? Por que o mundo parece errado? Será que está faltando algo? Existe mais do que isso aqui? Essas perguntas eram como sementes plantadas no meio do abalo, e para alguns seriam o começo do despertar, mas não para todos, porque eu também vi surgir uma grande ilusão. E ela não apareceu do jeito que eu esperava. Nada de monstros evidentes ou alarmes vermelhos. Ela veio pelo conforto, pela sensação de unidade, pelas promessas de paz e segurança. Sedutora, tranquila, mas enganosa. Vi líderes se levantando, alguns políticos, outros culturais, outros até espirituais, falando com vozes suaves e palavras envolventes. Não gritavam, não ameaçavam. Pelo contrário, acalmavam. Usavam discursos bonitos sobre razão, tolerância e progresso. E o povo aplaudia. As multidões vibravam, os comentários exaltavam. Movimentos inteiros nasciam dessas ideias que pareciam boas, mas por dentro estavam vazias, porque não nasciam da verdade, nasciam do ego, da exaltação do eu,
da rejeição de tudo que é absoluto. Essas ideias cresciam como ervas daninhas em jardim abandonado, cobrindo tudo ao redor. Jesus, o tempo todo ao meu lado, não dizia uma só palavra, apenas permanecia ali, deixando que eu enxergasse. Vi igrejas se dividindo. Algumas se curvavam a essa nova versão da verdade, diluindo o evangelho até ele se tornar irreconhecível. Outras resistiam, mas eram zombadas, marginalizadas, empurradas para fora do cenário. Vi gente abandonando a fé, não por odiar Deus, mas porque foram convencidas de que ele já não importava, que era ultrapassado, que agora o centro de tudo era o próprio ser humano, que boas vibrações e verdade pessoal já eram suficientes. Aquilo partia meu coração, porque eu sabia o que estavam rejeitando. Eu sabia o que estavam perdendo, mas em meio a tudo isso vi algo diferente, algo que brilhava como um fio dourado em meio à escuridão, um avivamento, não desses cheios de holofotes ou palcos, não barulhento, nem um pouco performático, mas real. Vi pessoas se reunindo em pequenos cômodos, orando com urgência, jovens de joelhos, chorando, homens e mulheres mais velhos se arrependendo, não por serem maus, mas porque perceberam que tinham se acomodado com uma versão do cristianismo sem poder. Vi crianças orando por enfermos, vi cultos em porões, batismos em banheiras, ceias celebradas com pão comum e água da torneira. E mesmo assim, a presença de Deus ali era palpável, densa, viva. Aqueles eram os que estavam despertos. Jesus então me olhou e, pela primeira vez, enquanto me mostrava tudo aquilo do futuro, falou. Sua voz era firme, tranquila, mas cheia de fogo. Haverá uma separação. Voz nem saiu, mas ele entendeu, porque naquele instante, mais do que nunca, o que estava entre nós era alma com alma, coração com coração. Jesus tinha acabado de dizer: haverá uma separação entre os que me seguem de verdade e os que apenas dizem que seguem. Aquilo penetrou meu espírito como uma espada. Não foi para me assustar, foi para me preparar. Porque ali eu compreendi: o mundo não está apenas caminhando para um momento, ele está sendo puxado para uma decisão, uma divisão profunda, não entre raças, ideologias ou países, mas entre verdade e engano. A guerra que vi crescendo não era feita de armas, era feita de palavras, de ideias, de adoração. No fundo de tudo, uma única pergunta ecoava: a quem você vai adorar? A si mesmo ou a Deus? Alguns escolheriam Deus por inteiro, com coragem, mesmo que isso lhes custasse tudo. E esses brilhariam, não por serem perfeitos, mas por serem autênticos. Não seriam os mais populares, mas carregariam um poder invisível, porque andariam cheios do Espírito, conheceriam sua voz e não se curvariam. Outros, porém, seriam levados pelas correntes, não por maldade, mas por estarem cansados, distraídos, dominados pelo medo, pela busca por conforto ou pela vontade de se encaixar. Chorei por eles, porque neles vi a mim mesmo, vi quem eu teria sido se ele não tivesse me resgatado. O futuro que vi não era preto no branco. Era complexo, denso, cheio de alertas, mas também de esperança. Havia perigo, sim, mas também propósito. Havia engano, mas também libertação. E a linha entre esses dois caminhos nem sempre era visível. Mas o ponto de virada era Jesus. Quem se agarrasse a ele suportaria, venceria, brilharia. Mas quem o ignorasse, quem se firmasse na cultura, no ego, na mentira, se perderia. Devagar no começo, depois, completamente. E bem quando achei que não suportaria ver mais nada, a visão foi se dissolvendo, as imagens se afastaram, e lá estava eu, de novo, de pé, naquele lugar sereno, ao lado dele, transformado, marcado, acordado. Ele olhou para mim mais uma vez, não com pena, nem com orgulho, mas com propósito. Não é tarde demais, ele disse, mas eles precisam saber, e você precisa contar. Naquele instante, eu soube que meu tempo ali estava chegando ao fim. Eu não queria ir embora. Não era algo que precisei pensar. Estava entranhado dentro de mim, como um impulso natural. Tudo em mim desejava ficar com ele, permanecer naquele lugar onde o amor era puro, a verdade era viva, e a minha alma, enfim, livre do barulho, da confusão e do peso do mundo de onde eu tinha vindo. Estar perto de Jesus, sentir sua presença sem filtros, sem distância, fez cada parte de mim se sentir completa, inteira.
de um jeito que eu nem imaginava que existia. Ali não havia dor, nem vergonha, nem esforço. Não havia máscaras. Eu era totalmente conhecido, totalmente visto e ainda assim totalmente amado. Então, quando percebi que aquele momento estava terminando, algo dentro de mim se partiu. Eu o olhei, sem palavras. Não precisava. Ele já sabia. Meus pensamentos pareciam páginas abertas diante dele. Ele me lia por inteiro. E o que ele encontrou ali, naquele instante, era simples. Por favor, não me mande de volta. Não era medo. Era saudade de um lugar onde eu nunca tinha estado, mas que finalmente parecia casa. Pela primeira vez eu estava verdadeiramente em casa. Eu não pensava em contas, em obrigações, em dores ou política, nem mesmo pensava na morte. Só pensava nele, na possibilidade de nunca mais me separar dele. Eu não queria esquecer. Não queria voltar para o barulho, para a confusão, para aquela vida que agora me parecia tão distante daquilo que era realmente real. Mas quando ele me olhou, eu já sabia o que viria. Não era rejeição, nem castigo. Era uma missão. Você precisa voltar. A voz não tremia. Era firme, mas carregada de amor. Existem outros como você, prontos, mas adormecidos. Essas palavras atravessaram minha alma. Prontos, mas dormindo. Eu conhecia bem esse lugar. Vivi nele por anos. Perto o suficiente da verdade para sentir seu calor, mas longe o bastante para não me render. Sempre distraído, sempre adiando, sempre achando que haveria mais tempo. Agora ele me mostrava que havia muitos assim. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos vivendo no modo automático. Não rejeitavam Deus por ódio, mas por descuido, por cansaço, por hábito. E essas pessoas precisavam ouvir, não de um púlpito, não de um discurso bonito, mas de uma testemunha, alguém que tinha estado onde elas estavam, que tinha visto o que elas ainda não conseguiam ver, que tinha encontrado Jesus e voltado diferente. Esse alguém era eu. Ele se aproximou, não me tocou, mas eu senti. Era como se algo fosse colocado dentro de mim. Não era físico, nem mesmo verbal. Era um peso sagrado, não um fardo que me esmagava, mas uma responsabilidade que me preenchia. Pela primeira vez, minha vida tinha rumo. Eu não estava só voltando à vida, eu estava voltando com um propósito, com direção, com chama, com verdade. Você precisa contar a eles, ele disse, não só com palavras, com a sua vida. Essas palavras se gravaram em mim como fogo. Eu sabia que não seria fácil, sabia que muita gente não acreditaria. Alguns ririam, outros mudariam de assunto, outros diriam que foi só um sonho, mas eu não me importava, porque eu tinha estado com o verdadeiro Jesus. E depois que você o vê, depois que realmente o conhece, é impossível ficar em silêncio. Eu abri a boca, só para tentar mais uma vez, pedir, implorar, posso ficar só mais um pouco? Mas nem consegui terminar o pensamento, porque num piscar de olhos, ele se foi. Não com drama, não com barulho, só foi. Como quem nunca precisou explicar nada, porque tudo já tinha sido dito. Foi como se ele tivesse saído de cena, atravessado um véu invisível, e com ele, a luz, a paz e o silêncio daquele lugar começaram a se dissolver. Eu não caí. Eu fui puxado de volta, longe daquela presença pura, daquele amor sem filtro, rumo a algo pesado, denso, frio. O retorno não foi suave. Foi como ser arrancado de um sonho no meio da madrugada. Meu corpo recebeu minha alma com dor, uma dor aguda, sufocante. Meu peito ardia, meus pulmões imploravam por ar. Minha cabeça latejava, cada parte quebrada do meu corpo gritava como se recusasse a aceitar minha volta. O som voltou aos poucos, um zumbido nos ouvidos, vozes distantes, alguém me chamando, mãos tocando meu corpo. Eu estava de volta, mas não era mais o mesmo. Deitado sob os escombros, quase sem forças para abrir os olhos ou dizer uma palavra. Uma única frase ecoava dentro de mim, como uma marca cravada no espírito. Você precisa contar. Não era um pensamento que eu escolhia ter. Era algo que o próprio céu tinha me confiado. E eu sabia, naquele instante, que minha vida não era mais minha. Não era sobre reconstruir o que se perdeu, nem recuperar o que foi quebrado. Era sobre compartilhar o que eu tinha visto, o que eu tinha sentido, o que eu tinha ouvido diretamente dos lábios de Jesus Cristo. Existiam pessoas prontas, mas dormindo, e eu havia sido enviado de volta para despertá-las. Eu não queria ir embora. Não era uma vontade que precisei formular. Era um desejo profundo, quase instintivo.
Tudo em mim implorava para permanecer ali, com ele, naquele lugar onde o amor era puro, onde a verdade respirava, onde minha alma enfim se sentia livre do barulho, da dúvida, da bagunça do mundo que eu conhecia. Estar com Jesus, sem distância, sem filtro, fazia tudo dentro de mim se alinhar. Não havia dor, nem culpa, nem esforço para parecer algo. Não havia máscaras. Eu era completamente conhecido, completamente visto e mesmo assim completamente amado. Quando senti que aquele momento estava chegando ao fim, algo dentro de mim se partiu. Eu o encarei. Nem precisei dizer nada. Minhas palavras estavam todas ali, expostas, abertas, como páginas de um livro nas mãos dele, e ele leu tudo. E o que ele viu em mim era simples, um desejo silencioso que gritava dentro do meu coração: por favor, não me mande de volta. Não era medo. Era saudade antes mesmo da despedida. Pela primeira vez eu me sentia verdadeiramente em casa. Minha mente não vagava entre boletos, decisões, problemas ou dor. Nem mesmo a morte me preocupava. Só havia ele e o pensamento de nunca mais me separar dele. Eu não queria esquecer aquilo. Não queria voltar ao ruído, à confusão, à rotina de um mundo que agora parecia tão distante da realidade que eu acabara de experimentar. Mas quando ele me olhou, eu soube. Antes mesmo de ouvir qualquer palavra, eu já sabia o que viria. Não era uma sentença, não era castigo, era uma missão. Você precisa voltar. A voz era firme, mas cheia de ternura. Há outros como você, prontos, mas dormindo. Aquilo me atravessou como uma flecha. Prontos, mas dormindo. Eu sabia exatamente o que significava. Passei anos vivendo assim, tão perto da verdade, quase tocando-a, mas orgulhoso demais, distraído demais para abraçá-la de verdade. E agora ele estava me dizendo que havia muitos como eu. Homens, mulheres, jovens, idosos, gente que seguia no piloto automático, achando que teria mais tempo, mais chances, mais clareza um dia. Gente que não rejeitou Jesus por ódio, mas por adiamento, descuido, distração. E essas pessoas precisavam ouvir, não um sermão, não uma teoria, um testemunho vivo, alguém que tivesse estado no mesmo lugar que elas, alguém que tivesse enxergado o que elas ainda não viam. Alguém que tivesse encontrado Jesus e voltado transformado. Esse alguém era eu. Ele se aproximou. Não me tocou, mas eu senti como se algo tivesse sido depositado dentro do meu espírito. Não era um objeto, nem uma palavra. Era peso. Um peso sagrado. Não daqueles que esmagam, mas daqueles que preenchem. De repente, minha vida tinha direção. Eu não voltaria apenas para continuar existindo. Eu voltaria para viver de verdade. Com propósito. Com paixão, com verdade. Você precisa contar, ele disse. Não só com palavras, com a sua vida. Essas palavras se cravaram em mim. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que alguns não acreditariam. Outros desviariam o olhar, mudariam de assunto, chamariam de delírio ou sonho. Mas eu não me importava, porque eu estive diante do verdadeiro Jesus. E depois que você o vê, depois que realmente o conhece, o silêncio se torna impossível. Abri a boca para pedir só mais uma vez, para implorar: posso ficar mais um pouco, só um pouco mais? Mas não deu tempo. Em um piscar de olhos, ele se foi. Não com raiva, não em meio a relâmpagos ou explosões. Apenas se foi, como se tivesse atravessado um véu. E com ele se foram a luz, a paz, o silêncio daquele lugar. O lugar começou a se dissolver aos poucos, como se uma cortina invisível estivesse sendo fechada. Eu não caía para baixo, mas para longe. Longe daquele espaço sagrado, longe da pureza e da presença que tinham me envolvido por completo. E voltar não foi algo suave. Foi como ser arrancado brutalmente do sono no meio da madrugada. Uma dor aguda explodiu no meu peito. Meus pulmões imploraram por ar, minha cabeça latejava, e cada pedaço quebrado do meu corpo parecia gritar em protesto. Meus ouvidos uniam, meus olhos tremiam tentando se abrir. Vozes distantes, mas cheias de urgência, ecoavam ao redor. Mãos me tocavam. Alguém chamava meu nome. Eu estava de volta, mas algo em mim havia mudado para sempre. Enquanto eu jazia ali, sob os escombros, sem forças para falar ou me mover, um pensamento se repetia dentro de mim. Não era algo que eu escolhia pensar. Era como se tivesse sido marcado em mim, gravado pelo próprio céu. Você precisa contar a eles. Naquele instante eu compreendi. Minha vida já não era mais minha. Não se tratava de reconstruir o que eu tinha perdido, nem de tentar recuperar o que havia sido quebrado.
Era sobre uma missão, sobre transmitir aquilo que eu tinha visto, sentido, ouvido da boca do próprio Jesus Cristo. Havia pessoas por aí, prontas, mas adormecidas, gente vivendo no modo automático, esperando por algum amanhã que nunca chegava, e eu tinha sido enviado de volta para acordá-las.